Pastor Bruce, ele é diretor da missão BGMF, BGFM, obrigado, BGFM, da região sul. Então ele foi visitar o campo, visitar os missionários que trabalham naquela região, visitar os trabalhos para ver o andamento, visitar os missionários para saber se eles estão precisando de alguma coisa em que eles, junto com a missão, possam apoiar e possam ajudar de alguma forma. Devemos orar por eles. Também devemos lembrar os irmãos Pastor Marcos e Aldenay, que vieram da associação e não chegaram a tempo. O pastor Marcos foi pregar lá em Cajazeiras, na igreja do pastor Nilson. Irmãos, tem uma das minhas alegrias nesse período de 5 anos e 7 meses, se chama pastor Nilson. É uma surpresa realmente muito grande para mim. Ele passou aqui num período de estágio por 3 anos e labutou junto conosco. Ele saiu do seminário, não tinha um convite, precisava de algumas orientações e veio trabalhar aqui conosco. Os irmãos devem se lembrar de pastor Nilson e Slade. Eu estou impressionado com o trabalho que ele está desenvolvendo. Eu disse para ele na associação: irmão, você como um pastor jovem, você está fazendo muito bem para a glória de Deus. Os problemas existem, vão continuar existindo certamente, enquanto estivermos neste mundo, mas o importante é que você mantenha a sua conduta bíblica de modo exemplar. Então, o pastor Marcos Feitosa foi pregar na Igreja Batista Regular Bereiana. Devemos orar pelo pastor Nilson, Slade e a igreja. E orar pelo pastor Marcos Feitosa, Renata e a pequena Raíssa. Hoje à tarde eu fui para a congregação e lá tive o prazer e a alegria de dirigir o culto e pregar. Tínhamos 4, 5 pessoas visitando, pessoas que demonstraram o gosto e o desejo para aprender da palavra de Deus. Se tem uma orientação que eu posso dar aos irmãos com relação à congregação, irmãos, é maravilhoso ver o início de uma igreja e ajudar na implantação da igreja. E olha que nós não tivemos hoje o apoio de Israel, Lena e Bia, Gerlan, Rita e os 2 pequeninos, Davi e Esther. Se tivesse, o ambiente estaria bem cheio, viu? Bom, devemos estar orando também por Raimundo, com fé em Deus. Ele e a equipe vai estar retornando de Jacobina amanhã de manhã. Liz, regente do coral, Laura, Sara e quem mais, Thelma? Obrigado, Andressa e Marquinhos. Muito obrigado, Thelma. Então devemos estar orando, porque eles deverão estar retornando com a ajuda do nosso Deus. Próxima manhã, ou seja, amanhã pela manhã, tá certo? Vamos estar envolvidos no trabalho de oração pelos nossos irmãos. São muitos irmãos que têm saído, graças a Deus, têm saído para fazer o trabalho de Deus. E louvamos a Deus por isto. Sentimos as faltas deles. Porém, reconhecemos que eles estão no serviço do Senhor, fazendo a obra. Israel viajou também, nós estamos com a ausência dele. Devemos estar orando pelo nosso irmão Israel. Queridos,
Na noite de hoje, eu quero considerar junto com os irmãos um assunto que é fervilhante, posso dizer, no mundo, e aqui na Bahia não é diferente. Isto por quê? Porque o mundo está, cada dia que passa, até pela a quantidade de informações que nós temos, até porque a economia que nós estamos vivendo, uma palavra que era muito usada na década mais ou menos 90 e entrou pelo ano 2000, 2010, era globalização. Estamos vivendo uma época do mundo chamado globalizado, onde está tudo perto. Pelo WhatsApp a gente liga para outro país e conversa como se a pessoa estivesse ali na esquina. Vivemos num mundo de tanto ativismo, tantas responsabilidades, tanto corre-corre, que estamos vendo cada vez mais o mundo, as duas palavras, nesta última década em especial, década de 80, a palavra era estresse. Mas nestas últimas décadas, as palavras são depressão, bipolaridade e transtorno. Hoje tem transtorno de tudo. E não é muito diferente no meio do povo que se diz povo de Deus, porque o povo de Deus também está vivendo no mundo. Hoje eu quero apresentar como vencer as aflições do corre-corre, as tristezas. Muitas vezes nós somos pegos com tristeza, e tristeza grande. Lembrando, Jesus Cristo ficou muito triste. A minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente abatida. Lembrando que sentimento não é necessariamente pecaminoso. Todo sentimento pode ter uma causa justa ou causas justas, como também todo sentimento pode ser pecaminoso. Então, um sentimento não é necessariamente algo que venha a ser pecado. Agora, nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. Penso que eu já dei esse gráfico aqui para os irmãos. Toda circunstância, todo acontecimento nos leva a um pensar, a um sentir e a um fazer. Aconteceu algo, seja lá o que for, eu penso, eu tenho um sentimento e eu vou fazer alguma coisa. Normalmente, o que é que uma pessoa em estado de depressão ela faz? Normalmente, ela fica inerte, braços cruzados, ela não quer nem ouvir as vozes das pessoas, fecha-se num quarto escuro e coisas dessa natureza. Então, aconteceu algo, nos leva a pensar, a sentir e a fazer alguma coisa. A questão é, cuidando do coração. Entenda, por favor, quando eu digo coração, eu estou dizendo o homem interior. Eu estou dizendo que convive com a gente, que nós chamamos, quer dizer, a Bíblia chama em Efésios 4 de velho homem e novo homem. Então, nós precisamos checar em nossos corações, ou seja, provar. João, na primeira epístola, capítulo 4, diz: provai os espíritos se procedem de Deus. A gente precisa provar se o que nós estamos pensando, sentindo, se realmente é justificável à luz das Escrituras, é bíblico. E o que nós fazemos, será que o que estamos fazendo é certo? Tem aumentado grandemente o número de suicídio, inclusive no meio do povo que se diz povo de Deus. Eu posso alistar um caso, não muito tempo atrás, o ano passado, um pastor de uma igreja batista, na cidade de Serrinha, chegou a esse ponto. Um diácono na cidade de Iguatu, Ceará, chegou a esse ponto. Um jovem bonito, cheio do dinheiro, eu conheci esse jovem, chegou a esse ponto.
E não muito tempo atrás, agora bem recente, em Juazeiro do Norte, um rapaz, bom comportamento, músico, chegou a esse ponto. Por que estamos vivendo assim? Por quê? Vamos pensar biblicamente. Gênesis capítulo 3, entra o pecado. O pecado distancia o homem de Deus. E o homem só pode ser aproximado de Deus através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento era através do cordeiro que era sacrificado. O sumo sacerdote, o cordeiro era trazido, colocava a mão na testa em declaração, eis o inocente, degolava, derramava o sangue, pagando por pecadores. Isso se chama morte expiatória. Era feita a expiação do pecado. No Novo Testamento, Jesus Cristo, quando chegou, creio que os irmãos vão se lembrar, como foi que João Batista apresentou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus era o Cordeiro de Deus. Obviamente, a linguagem é metafórica, é uma metáfora e não é uma literalidade do texto, porque Jesus não era um animal, mas é porque aquele do Antigo Testamento apontava lá para frente. É uma figura de linguagem. O Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então, a pessoa só é ligada a Deus através da regeneração. A pessoa ouviu o Evangelho, arrependeu-se dos pecados, confessou a Jesus como Senhor de sua vida, ela se torna nova criatura. Agora, como nova criatura, ela deve continuar a sua vida, crescendo espiritualmente, se robustecendo. Anos dentro da igreja não significa necessariamente maturidade. Uma pessoa pode ter muitos anos dentro da igreja e continuar imatura, porque não sabe lidar com as questões do dia a dia. E a tarefa do pastor é apresentar os textos e mostrar o caminho para a maturidade. Abra, por gentileza, a sua Bíblia para Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Atentos para vencer as adversidades. Como Paulo chama estas adversidades? Efésios, capítulo 6. Eu quero começar a leitura junto com os queridos no versículo de número 10. Um dos versículos que mais traz conforto ao meu coração. Eu quero convidar os queridos a, por gentileza, colocarem-se em pé e eu farei a leitura desse texto. Efésios, capítulo 10. Quero começar a leitura com o capítulo 6. Quero começar a leitura com o verso 10. Vamos até o verso de número 20. Eu poderia até o 17, no entanto, eu quero completar o parágrafo, verso 20. Efésios 6, de 10 a 20. Diz assim a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito de Deus que nos conceda a graça, a mim de comunicar a palavra fielmente, e aos irmãos e amigos que me escutam, para ouvir atentamente e examinar se o que está sendo dito é de fato a palavra de Deus ou a palavra de homem. Querido Pai Celestial, damos-te graças pelo teu amor, cuidado e carinho, pela chuva que neste dia tem caído, lembrando de suplicar por aqueles que não têm um teto. Os abençoe e os ajude, os lembre de quão finitos e necessitados eles são do Senhor. Pai Santo, pedimos que abençoe aos queridos que estão viajando, concedendo-lhes um bom tempo, bem como um bom retorno. Abençoe-me para que eu, no abrir da minha boca, eu seja preciso com os textos bíblicos, para que eu não venha adulterar a tua palavra. Abençoe, ó Deus, os meus queridos que neste momento me escutam, para que eles escutem atentamente, examinando se de fato as coisas são como estão sendo proferidas. Ó Pai, salve pessoas através de nossas vidas, e edifique pessoas através de nossas vidas. Tudo nós pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém. Podem sentar, amados. O apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo foi um dos servos que Deus usou para ajudar aquela igreja na Ásia Menor a conhecer a Jesus como Senhor da vida deles. O apóstolo Paulo deixou, quando estava de rumo para Macedônia, um jovem pastor por nome Timóteo. E muito provavelmente Timóteo, quando estava na igreja de Éfeso, enfrentou muitas críticas e problemas, inclusive problema de saúde, problema estomacal e frequentes enfermidades. Basta ler 1 Timóteo capítulo 5. Nesta mesma igreja, quem esteve lá foi o apóstolo João. Penso que pela terceira vez eu vou dar a mesma informação, quando Deus, pela graça dele, me agraciou a ir a Istambul. Pegamos um voo de 45 minutos de Istambul para a Ásia Menor, ainda na Turquia, e lá descemos no aeroporto de Esmirna, pegamos um ônibus com um guia, e ele nos levou até a cidade de Éfeso. Estando naquela cidade, nós contemplamos vários pontos históricos, porque a cidade de Éfeso ainda tem muitas ruínas dos tempos em que Paulo visitou. Então, conversávamos, o guia nos informou, olha, muito provavelmente o apóstolo João escreveu o seu evangelho nesse ponto aqui. As epístolas naquele ponto lá. Os irmãos sabem que o Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, quando João estava exilado, já com a idade avançada, velhinho, e sofreu e não sofreu pouco, e hoje muitos que se dizem evangélicos não estão admitindo o sofrimento por parte do cristão. Irmãos, sofrimentos nos sobrevêm e nos sobrevirão.
Nós enfrentaremos problemas que nos levarão a sofrer. A questão é como nós encararemos os sofrimentos. Sugiro a memorização de Romanos 8:18. Sabemos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então, precisamos estar preparados. E nesta preparação encontramos aqui a orientação do apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo para escrever estas orientações magníficas. Por que nos sobrevêm os problemas? Os problemas nos sobrevêm por causa da entrada do pecado no mundo e até hoje sofremos as consequências. Uma pessoa enfrenta problema, inclusive problema de saúde, dizem os teólogos da prosperidade de maneira errada, porque estão em pecado, porque é falta de fé. Mentira. Basta conhecer a história de Jó, que Jó não estava em pecado, mas Satanás, naquela reunião, Jó capítulo 1, chega diante de Deus, e Deus diz: vixe meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás diz: debalde, Jó, ele teme a Deus em vão. Jó tem tudo, e Deus permite com que Satanás tire todos os filhos de Jó, 10. Com que Satanás tire toda a riqueza de Jó. Desculpa. Com que Satanás tire todo o rebanho de Jó. Com que Satanás tire inclusive a saúde de Jó. Com que Satanás movesse a mulher de Jó para dizer tal declaração: que Deus é esse? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó a repreende dizendo: estás louca, mulher, recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Portanto, a interpretação de Jó é que mesmo o mal nos sobrevém porque Deus está permitindo. Satanás, nem absolutamente nada pode acontecer sem que não seja com a permissão de Jó. No nosso texto de Efésios, sem que não seja com a permissão de Deus. Muito obrigado. No nosso texto de Efésios, ele começa com a expressão quanto ao mais. Ele vem falando de vários assuntos. Parece que tem tantos outros assuntos, e um dos assuntos refere-se justamente aos problemas internos e externos. Agora ele pega da pena e vai dizer: quanto ao mais, ainda tem mais coisas, mas quanto ao mais, a chave está aqui para vencer as aflições do dia a dia. Aí vem uma ordem. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do poder do Senhor. Irmãos, nós precisamos nos fortalecer em quem? Em Deus. Eu não posso, nem devo, nem quero. Eu não posso, nem devo depositar minha confiança em homens. Não quero que ninguém jamais deposite a sua confiança em mim. A confiança tem que ser depositada naquele que é perfeito, puro, santo. Sede fortalecidos no Senhor. Ah, eu estou fraco, não entendo a mensagem, estou igual um caldo de pila. É culpa sua. Porque não lê a Bíblia em casa, não estuda, não aprende da palavra. Muitos não sabem nem abrir a Bíblia, eu não conto quantos nem Bíblia trazem. Eu preciso chegar na minha casa, eu sou pastor. Fiz um curso de bacharel em teologia, o que não me engrandece em absolutamente nada. Deixei um emprego, pedi demissão, para ficar no seminário interno, para me debruçar diante das Escrituras. Me alimentar. Não poucas vezes eu já me senti fraco, abatido. Jamais culpei o meu pastor, que falava um português ruim. Mas eu o amava. Eu o amava.
Philip Harris, Neil Jackson. Ela conheceu. Gordon Brian Irving, você não conheceu esse. A igreja Templo Batista de Itapuã começou na Vila Militar, bem ali naquela escola, Dona Geni Gomes, que meu filho estuda. Irmãos, é dever de cada um se debruçar diante das Escrituras. Estamos vivendo um ativismo tão grande, que se a gente não tomar cuidado, a gente quer resolver tudo. É chamado de racionalização. A gente quer racionalizar tudo. Não é para a gente racionalizar tudo, não. Tem coisas que a gente não compreende, porque são coisas invisíveis. É isso que Paulo está apresentando aqui. Ele está apresentando aqui a figura, sabe de quê, amados? De um guerreiro, de um soldado romano. O soldado romano tinha todo um aparato para ir para uma batalha. A vida cristã é uma batalha. Querem ver um texto que muito conforta o meu coração? Bem rapidamente, 2 aos Coríntios capítulo 10. 2 aos Coríntios capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. A segunda epístola de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 10. Ele começa com esse apelo. Note bem, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 10. E ao mesmo Paulo vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sabe por que ele escreveu isto? Porque os irmãos da igreja de Corinto, os falsos irmãos, diziam que ele era fraco na pregação, que ele presente era fraco, a aparência dele era uma aparência, segundo alguns historiadores, não era das aparências mais bonitas. Então o apóstolo Paulo viveu debaixo de cerrada perseguição e críticas. Versículo 2, sim, eu vos rogo, note bem, 2 vezes aparece a palavra rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Veja, ele presente, cheio de amabilidade, de humildade, de paciência, e era duramente criticado. Agora olha o que ele diz no verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militamos aí, vem do verbo militar, guerrear. Não é do substantivo, um soldado militar. Militar é o mesmo que batalhar. Lembremos-nos de Efésios 6. A vida cristã é uma vida, de acordo com as Escrituras, de batalha. Paulo usa a mesma expressão em Filipenses capítulo 2. Batalhar pela fé evangélica. Judas 2 também usa o mesmo termo, batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mais uma vez, verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe, amados, o que é sofismas? Não tem nada a ver com surfista. Sofismas são pensamentos de aparente sabedoria. Os gregos tinham como prática chegarem na praça e ficarem discorrendo. Os grandes oradores daquele período eram os gregos. A oratória vem de um berço assim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais.
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é levar cativo? É levar preso todo o pensamento, porque toda batalha é aqui dentro, irmãos. Eu posso alimentar aqui dentro um rancor, uma maldade, uma malícia contra qualquer pessoa. Por isso, eu devo mortificar o meu eu, porque eu sou ainda uma pessoa que está vivendo na carne. E vocês, irmãos, eu sei, não são diferentes. Vocês lutam com as mesmas dificuldades que eu luto. Vocês têm problemas, os mesmos problemas que eu tenho. Nós estamos aqui neste mundo para lutar em prol da causa do Senhor. Devemos orar para que o nosso amor aumente mais e mais. Verso 6, e estando prontos para punir, veja aqui a expressão, estando prontos para punir toda desobediência. Irmãos, se a gente vê alguém em desobediência, a gente está pronto, tem coragem para dizer, olha, isso é errado, isso é pecado. Não é assim. Se fizer isso, a gente acaba se expondo e ganhando inimigos. Porque normalmente as pessoas não querem ouvir a verdade. E aí, a quem nós queremos agradar? Irmãos, o ministério de um pastor, ele não é aprovado por homens, ele é para ser aprovado por Deus. O ministério de homens santos, a sua vida e seu ministério, não é para ser aprovado por homens, é para ser aprovado por Deus. Todos, pois, quantos quiserem viver piedosamente, serão amados? Bora lá. Todos, pois, quantos quiserem viver piedosamente, serão perseguidos. Serão perseguidos. Por falta de conhecimento, pessoas podem dizer as piores barbaridades e enfiar uma faca em outro, sem ter uma faca na mão. Voltando para Efésios, olhe, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para o quê? Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo, irmãos. Eu temo que muitos dos medicamentos hoje, que são chamados de melhoramentos do humor, estejam maquiando as astutas ciladas do diabo. A substância que está em vigor na atualidade é a substância chamada de lítio. A pessoa toma o lítio, o medicamento, e realmente dá uma levantada no humor. Entenda-me, eu não estou sendo contra medicamento. Pessoas vêm para serem aconselhadas por mim. E, normalmente, eu procuro saber como está o seu estado de saúde. Você já fez um check-up para ver como está a sua glicose, a sua pressão arterial, como está, se você está com problema de anemia? Você já fez? Ah, não. Na equipe de conselheiros bíblicos, temos 2 médicos que Deus tem dado para o nosso ministério, irmãos. Depois de pastor Davi Zemer, dona Patrícia e eu, junto com outros, orarmos. Senhor, precisamos de um médico. Deus mandou 2 jovens, que eu ligo, irmã, tem aqui uma pessoa, pode, por favor, ver os exames dessa pessoa? Hoje, com o WhatsApp, a gente tira a foto, não está uma bênção, sabendo usar corretamente, para a glória de Deus. Com o WhatsApp, a gente pode edificar e pode maltratar pessoas. Tira,
manda, ela chega lá, pá, manda para a impressora, imprime, beleza. Pastor, esse caso aqui é um caso onde a pessoa não está apresentando índices altos na sua glicose e também não está com problema de anemia. Essa pessoa está precisando, na realidade, de cuidados espirituais. Permita-me usar aqui, e ela já disse alto e claro, publicamente, irmã Antonina, os irmãos são testemunhas, problema de fibromialgia, que a própria psicologia reconhece que é problema emocional, substâncias que são acumuladas nas juntas, no corpo, o corpo libera substâncias, e essas substâncias promovem dores sérias. Bom, esse é só um exemplo. Ela diz o quanto ela foi beneficiada por entender os princípios bíblicos. Ela diz, irmãos, hoje eu sou outra pessoa. O poder da palavra, irmãos, não é o poder do pastor Adil, nem do poder do pastor Davi Zema, é o poder da palavra. Então, em casa, debrucem-se diante da palavra. Hoje eu dei um carão, um racha, bronqueei com os jovens, porque não sabiam coisas básicas. Tem que aprender. Eu não devo ficar só no que eu ouço do pastor. Eu tenho que aprender da palavra, eu tenho que estudar a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E eu tenho que saber aplicar a palavra de Deus na minha vida. Paulo ordena, aqui tem vários imperativos, irmãos, várias ordens. Paulo ordena, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura não é a armadura de Saul, que fez com que Davi não conseguia se locomover. Quando foi lutar contra aquele brutamonte filisteu, aquele incrédulo que afrontou o exército do Deus vivo. Davi era um rapazote, cuidava das ovelhas. Saul monta a sua armadura sobre Davi, e Davi não conseguia nem se locomover. Então Davi tira, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, pega 5 pedras, um badogue, eu vou chamar de badogue para contextualizar, uma funda, mais ou menos assim, tem um couro aqui, 2 pontas, aí ele pegava, acertava, tira o certeiro, pô! Davi estava revestido, não era da armadura de Saul, Davi estava revestido, era da armadura de Deus. Odia mal aquele, mas Davi não teve medo de enfrentar a adversidade. Recebi anos atrás, no Ceará, primeiro ministério meu, um seminarista, idade avançada, pastor, eu estou sofrendo, por quê? Aí ele contou, era problema de pecados na mente. Eu não tiro a minha vida, seminarista, eu não tiro a minha vida porque eu não tenho coragem. Rapaz, tirar a vida, meu querido, não é ato de coragem não, é ato de covardia. Porque tirar a vida é não ter coragem para enfrentar as adversidades. Enfrentar os problemas. Eu converso muito com a minha esposa. E eu tenho lembrado sempre, os humilhados serão exaltados. É uma questão de tempo. Nós não devemos estar olhando para as dificuldades. Devemos estar olhando para os montes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem. Que fez? Meus queridos, vamos nos fortalecer juntos. Vamos estar unidos. A nossa igreja aqui, com um patrimônio desse, precisa levar o evangelho adiante. A minha ida para Portugal, se Deus assim confirmar, não deverá ser motivo de desânimo para ninguém. Pelo contrário, deverá ser motivo de alegria, pois estamos sabendo que está indo uma pessoa
com outras 4, talvez mais algumas que já têm dito que vão comigo. Teve um casal lá do Acre, jovem casal. Orem por esse casal, é Samuel e Raquel. Ele virou para mim e disse: pastor, eu vou ajudar no sustento do senhor. Eu disse: meu filho, eu tenho que te ensinar certo. Você já conversou com sua esposa? Ele deu risada e disse: pastor, a gente sempre combina. Aí ela disse: pastor, ele está falando a verdade. Aí ele disse: pastor, quem sabe nós vamos ser missionários junto com o senhor em Portugal? Não sei, o senhor quem sabe. A obra é de Deus. Irmãos, vamos nos unir em benefício da causa do Senhor. Vamos trabalhar, fazer o trabalho do Senhor com alegria. Por quê? Porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se a minha memória não está me traindo agora. Só conferir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está certo. Sede sóbrios e vigilantes. Lembre-se dessa palavra vigilantes, por favor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. É ele que está causando problema no coração do homem. Porque o que está reinando no coração não é Cristo. O que está reinando no coração é, na verdade, 3 inimigos que nós temos que lutar contra. Dr. Russell Shedd, inclusive, tem um livro: A Carne, o Mundo e o Diabo. Nós não devemos descartar as investidas do diabo. E muitas vezes pessoas entram na igreja que não são crentes e elas, sutilmente, elas levam à ruína de muitos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. E sim, a nossa luta é contra quem? Contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Teve um livro, saiu em 2 séries, chamado Este Mundo Tenebroso. Era um livro de ficção, mas esse livro se tornou febre no Brasil. No Ceará nem se fala, eu morava lá na época. Muitos estavam tomando o livro como se fosse verdadeiro, mas na realidade é uma ficção. Mas mostra um quadro em que as forças espirituais do mal, elas estão atuando de modo firme e forte, para que as famílias, os casais, se separem, para que as igrejas se dividam, para que pessoas que amam a Deus tenham problemas sérios e graves. O diabo não está nem um pouco satisfeito quando a igreja está firme e está proclamando missões, porque, irmãos, a Bíblia é clara, a obra é obra missionária. E quando nós saímos para evangelizar, para visitar, nós estamos fazendo missões. Lembro-me que nessa conferência os jovens saíram para evangelizar. Os jovens saíram, a igreja não evangeliza, alguns de fato não fazem. O diabo está vivo e ativo no mundo. O diabo está cirandando. E o alvo não são os descrentes, porque os descrentes já estão nas garras dele. O alvo são os crentes em Cristo Jesus. Eu preciso me lembrar que eu não devo guardar rancor nem mágoa, que eu devo trabalhar e apoiar a obra e estar responsável, porque a minha luta não é contra pessoas. No verso 13,
começa com uma partícula conclusiva. Depois de dizer estas verdades, portanto, tomai alguma parte da armadura, não, toda a armadura de Deus. É a armadura de Saul? Não, é a armadura de Deus. Para o quê? Para que possais resistir no dia bom? Não, no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecerdes o quê? Inabaláveis. Sabe como Paulo termina o capítulo 15 de 1 aos Coríntios? É um versículo conhecido, creio que vocês vão se lembrar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante na obra do Senhor, não é para ser oscilante não. Hoje eu faço porque me agrada, porque eu gosto do pastor assim. Hoje eu faço porque eu gosto de fulano e beltrano e cicrano. Isso é indigno do servo do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Outro imperativo, estai, pois, firmes, veja de novo a palavra, verso 14, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai, outra verdade, os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho, irmãos, é chamado de evangelho da paz, o evangelho verdadeiro, não é evangelho de discórdia. Jesus é o príncipe da paz, ainda que por causa de Jesus tem espada, tem briga, tem muitas coisas, e os cristãos perderam a própria vida. Basta ler Hebreus capítulo 11. Embraçando o escudo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? O maligno está lançando os dardos sobre você, sobre sua família, procurando atrapalhar a sua vida. O maligno tem poder para mover pessoas e tirar o seu emprego. O maligno tem poder para promover até sobre o vento, para trazer um vendaval e derrubar a casa. A irmã Rosa está falando de uma notícia aí, que foi divulgada, que vem um vento forte. Irmãos, não sejamos meninos. O maligno tem poder para influenciar e mexer na natureza, mas ele só faz debaixo da permissão do Criador. Fortaleçamos-nos na palavra. Esse tempo de pregação, as minhas imperfeições, irmãos, eu tenho dito para várias pessoas, eu não quero ser conhecido como grande pregador, eu quero ser conhecido como servo, como alguém que está ali para ajudar. Irmãos, quero dizer como João Batista, importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Vamos nos unir para servir, para fazer o trabalho do Senhor. O maligno lança os seus dardos inflamados, e a gente tem que estar aqui preparado com o escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, irmãos? A palavra de Deus. Tem tantas igrejas hoje, você passa, tem até nomes cômicos de igreja, que é uma tristeza. Basta botar no Google nomes de igreja. Jô Soares faz tanta coisa chacota com cada nome, de igreja que aparece. Sabe por quê? Porque há uma ausência de conhecimento, de estudo da palavra de Deus. Nós vencemos o diabo como Jesus venceu. Como foi que Jesus venceu o diabo? Foi com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo ousadamente pega a palavra, o Salmo de número 90, e diz: olha, que do alto, lança-te abaixo, porque também está escrito: aos seus anjos dará ordem para que te sustenha e não tropeces em pedra alguma. Aí Jesus Cristo diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é viver no Espírito. Irmãos, vamos nos fortalecer. Deus está nos dando um dia como o dia de hoje.
E com a ajuda dele, ele vai nos dar outros dias. Você está fraco espiritualmente? Eu boto minha cabeça no travesseiro e sei que quando eu chego nesse púlpito, eu chego preparado. Quando eu chego aqui, eu não ensino doutrina falsa. Preguei na presença do pastor João, pastor Davi Zeme, pastor Bruce. Nenhum deles nunca reclamou de qualquer doutrina, qualquer ensino. Prego para centenas de pastores. Posso pregar ruim, mas que eu prego a palavra, prego. Tomemos cuidado para que a gente não esteja de corpo aberto. Eu vou usar a expressão que não tem nada a ver com candomblé. Vamos fechar o corpo contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos estar com o corpo fechado, fechado com a armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração. E aqui eu concluo, como o apóstolo Paulo encerra. Irmãos, oração e vigilância. Oração e vigilância. Precisamos orar para que nós não sejamos pessoas descomprometidas. Vem na igreja quando quer e entende. Vem nos trabalhos quando quer e entende. Não é assim. Não é desse jeito. Eu estou comprometido com vocês. E não é porque eu ganho salário, não. Podem tirar o meu salário que eu ganho, que Deus me sustenta. Não faça obra por causa de dinheiro, irmãos. Não é por causa de dinheiro, é porque eu amo a Deus e vocês. E acredito que vocês também amam a Deus. E uns aos outros. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Irmãos, não sei quantas horas eu gasto em oração, irmãos, para eu não fazer o que é errado. Estou abrindo o meu coração. Acordei 2h40 da manhã. Isso é comum. Eu estava na casa do pastor Pergentino e a irmã Aldione. Eles ficavam impressionados. Pastor, o senhor acorda cedo, irmão, eu tenho, é algo de mim, é a alegria de ler a palavra, é a alegria de orar, passar o dia orando. Senhor, não deixa eu tomar uma decisão precipitada, Senhor, me dê sabedoria. E você, eu acredito e espero que deve também lutar como eu luto. Irmãos, nós estamos na mesma luta. Nós estamos na mesma guerra, nós não somos inimigos, nós somos do exército do Deus vivo. Naquela época do Iraque, surgiu uma expressão muito interessante, que os Estados Unidos enviou muitos soldados e os exércitos aliados de outros países. Aí eles não tinham conhecimento de quem estava lá embaixo, por causa da escuridão. E os exércitos aliados lançavam balas, foguetes, mísseis sobre os próprios aliados. Aí foi usada a expressão, sabe qual? Fogo amigo. Já ouviu essa expressão, não? Quem já ouviu essa expressão, fogo amigo? Olha lá, irmão Juvanei. Várias pessoas. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Oh Deus, me perdoe, me ajude. Eu não quero fazer o que é errado. Eu não quero, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Deus, eu quero estar firme nos teus caminhos. Eu quero, Senhor, estar lado a lado com os meus irmãos, apesar das dificuldades, limitações e fraquezas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Se lembra as duas palavras? Orar e vigiar? Vigiando. Com toda perseverança e súplica, por alguns santos, por todos os santos. E também por mim. Aí Paulo faz esse pedido. E eu faço esse pedido, irmãos. Orem por mim. Orem por mim. Orem por todos os santos e orem por mim.
É o pedido que o apóstolo Paulo faz. Para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Olha, o Evangelho foi chamado de Evangelho da Paz e agora diz que é o mistério do Evangelho. Mistério é algo que ainda não é revelado. E o Evangelho ainda não está revelado no coração de muitos. O Evangelho da Paz. Mas o que está revelado é o semear contenda e outras coisas mais. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me convém fazê-lo. Você está pronto para fazer um compromisso de vida de oração, vida de leitura e estudo da palavra? Está pronto para fazer um compromisso para orar por todos os santos e por mim? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez hoje à noite chegamos em Tua presença, com gratidão em nossos corações, por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, não poucas vezes nós pecamos contra Ti somente, quando nós dizemos coisas que não estão de acordo com a Tua palavra, em nossas conversas, assim como Eva, na sua conversa com a serpente, que era o diabo materializado na serpente. Ó Deus, sabemos que o diabo pode influenciar pessoas. Não permita com que a Tua igreja que se reúne aqui seja usada para ficar inerte, parada, não avançando no império das trevas. Pai, nós queremos ver a Tua igreja que se reúne aqui, avançando cada vez mais. Abençoe o próximo pastor que há de chegar, para que seja aquele que o Senhor tem para fazer a Tua obra. Abençoe todos que chegaram hoje à noite, concedendo-lhes um bom entendimento da Tua palavra. Abençoe também à noite o retorno para os lares e conceda-nos uma boa semana na Tua presença. Peço para mim, para minha esposa e nossos filhos. Lembramos mais uma vez de pedir por nossos queridos que faltaram. Ó Deus, quantas pessoas faltaram, algumas com motivos de viagem ou motivo de saúde. O Senhor conhece os motivos de cada um. E sabemos, ó Deus, que cada um vai prestar contas não conosco mesmo, mas com o Senhor. Pai, nós pedimos pelos missionários, lembramos a esposa do pastor Gildásio. Pedimos, ó Deus, a Tua ajuda para a saúde dela. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção e Tua direção. Não porque nós achamos que nós merecemos qualquer coisa, mas é no santo e precioso nome de Jesus Cristo a quem amamos. Amém.